eu quero cumprimentar os ilustres irmãos internautas. Você que está conosco sempre pelo Facebook oficial ADEF Europa, ou quem sabe pelo Instagram da ADEF, ou pelo canal Mel de televisão, aqui em Portugal. Também os demais irmãos que nos assistem sempre através da Rede Semear no YouTube, né? Muita gente também nos acompanha através dos trabalhos aqui ao vivo no templo da ADEF Sede, também pela Rede Semear no YouTube. Deus abençoe vocês de forma especial. Hoje estaremos estudando a lição de número 5. A lição de número 5. Hoje nós iremos falar especificamente sobre santidade ao Senhor. É o tema da lição de hoje, santidade ao Senhor. O nosso tema anual é adoração, santidade e serviço. É o tema anual, está aí na tela para você. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então, durante todo este ano, nós estaremos falando sobre esse tema tão importante, que é adoração, santidade e serviço. Hoje, mais especificamente, falaremos sobre santidade, né? E santidade ao Senhor. A parte A da nossa lição e a parte B será dada na terça-feira. Então, vamos para o texto áureo. Eu quero a ajuda de todos vocês aqui no templo, tá bem? Aqui na nave da igreja, citando juntamente comigo. Vamos lá, texto áureo. Muito bem. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico, capítulo 20, versículo de número 26. Este é o nosso texto áureo, que será a base, né, juntamente com a verdade prática de toda a nossa lição de hoje. Vamos para a verdade prática. Todos juntos? Aí na tela para você. Muito bem, verdade prática. Esta deve ser uma verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então, nós iremos falar sobre esta marca, sobre este carimbo, a santidade. E esta é a nossa verdade prática. A nossa leitura em classe já foi lida, Levítico, capítulo de número 1, capítulo 20, versículo do 1 ao 10. Foi lida pelo nosso evangelista Jackson. No momento da leitura oficial da nossa EBT. Levítico, capítulo 20, versículo de 1 ao 10. Então, vamos para o objetivo geral da nossa lição de hoje. O objetivo geral é estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Os objetivos específicos primeiro, mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Segundo, refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Terceiro e último, compreender que o povo de Deus deve ser santo. Eu quero ver se eu consigo resumir um pouquinho hoje a nossa lição, porque as últimas aulas, as aulas que eu vim dando aqui para vocês, duraram de entre 1h40 a 1h55 minutos, né? Mas hoje eu quero aqui ter uma aula com vocês de no máximo 1 hora, tá bem? Prometo.
prometo. Então vamos lá. Vamos para a introdução. Eu vou ter a ajuda de minha assessora de comunicações, Maila Santos. Introdução. O livro de Levítico foi entregue a Israel, para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Muito bem. Então, nós já vemos aqui na introdução, inclusive está embutido, inserido aqui dentro da introdução, o nosso tema anual da ADEF, do ano 2023. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a, primeiro, adorar, segundo, servir e terceiro, a santificar-se a Deus. Então, nós vemos aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, foi separado. Separado para quê? Separado para que eles viessem adorar, viessem a servir e viessem a santificar. Então, nós podemos observar que o povo de Deus, quando Deus separou o seu povo entre as demais nações, separou o seu povo para algo específico. Primeiro, para adorar o seu santo nome, para servir, ou seja, para estar ao seu serviço aqui na terra, e para santificar-se. Então, o povo de Deus, ele tinha, essa marca nos tempos de Israel, quando Deus assim o separou, e claro que hoje a igreja é o Israel de Deus, que precisa de ter essa marca em sua vida, a santidade. A santidade, por consequente, tanto naquele tempo como hoje, continua a ser o quê? A marca distintiva dos filhos de Deus. Então, a santidade daquele tempo não mudou nada da santidade de hoje. Então, santidade em Gênesis é a mesma santidade de Apocalipse. Santidade dos tempos antigos é a mesma santidade dos tempos de hoje. Por que que a santidade é a mesma? Porque Deus é o mesmo. Por que a santidade não mudou? Porque Deus não mudou. Por que o povo de Deus tem que manter santo? Porque Deus é santo. Por que a santidade precisa de o povo de Deus manter-se santificando cada dia e cada vez mais? Porque Deus é santo e porque a sua palavra não mudou. E nós precisamos cada dia mais ser santo e cada dia mais procurar a santidade. Então, esta marca, ela não mudou. A marca do povo de Deus não mudou. A marca do povo de Deus não é o que nós estamos vendo por aí. Não é verdade? O que nós estamos vendo por aí é uma marca estranha. Não é a marca do povo de Deus. A marca do povo de Deus continua a mesma. O mesmo carimbo que Deus deu ao seu povo lá no deserto é o mesmo carimbo que tem que estar hoje. E que marca é essa? A marca da santidade. Aleluia. Só de você olhar para o irmão que está do seu lado, você vê se ele está marcado com essa marca ou não. Dá uma olhadinha aí e veja se ele é santo. Glória a Deus. Ainda na introdução, a parte B da introdução. Através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como uma nação santa, zelosa e servidora por excelência. Que aprendamos com os israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, o livro de Levítico realmente Deus institui esse manual do povo levítico, do povo de Levi, ou por que não dizer os sacerdotes, bem como também ao povo de Israel, às demais tribos de Israel, para que este povo
eles tivessem que apresentar-se a Deus e ao mundo como uma nação santa, uma nação zelosa, uma nação servidora por excelência. Então, observe bem que esta nação de Israel, ela teria que apresentar tanto a Deus como também ao mundo como uma nação santa. O que é santo? Santo é ser separado. Nós já falamos aqui nas aulas anteriores sobre a santidade. A santidade, ela dá uma demonstração de separação, distingue. Nós seremos distintos de outros povos, de outras pessoas, quando nós temos esse carimbo, ou temos esta marca em nossa vida, a marca da santidade. E o povo de Deus, além de santo, também era uma nação zelosa, uma nação cheia de zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Então, essa marca da santidade em nossas vidas nos traz zelo, nos traz realmente uma preocupação de zelar daquilo que é de Deus e zelar aquilo que falamos sobre Deus. E também essa nação, ela era servidora, uma servidora por excelência, né? Servia a Deus com excelência. Eu não sei se eu estou falando sobre algum povo que você conhece, que é chamado a servir a Deus com excelência. Aleluia. Que é chamado a servir a Deus com zelo, que é chamado a servir a Deus completamente santos, a apresentar a Deus em santidade. Deus ainda tem esta exigência ao seu povo, e que nós possamos aprender com o povo de Israel, assim como eles aprenderam no livro de Levítico, que foi este manual tão precioso a adorar a Deus, né, a servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Nós iremos entrar no tópico de número 1. Antes de entrar nesse tópico de número 1, de entrar mesmo agora na nossa lição, eu gostaria de relembrar aos irmãos que nós precisamos de não simplesmente sermos ouvintes da palavra de Deus. Nós não devemos simplesmente sentar e ouvir e achar belo, bonito, e achar que realmente é assim, deve ser assim. Não. Nós precisamos de sentar para ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração e viver a palavra de Deus. Não adiantará nada você ouvir, você ler, você saber e você não executar. Porque o importante é nós sabermos e nós executarmos a palavra de Deus que está em nós. E isso é muito importante, que nós possamos pegar o aprendizado, tudo que nós estamos aprendendo, e viver o que nós estamos aprendendo. Não adiantará nada na sua vida, e você não fará nenhuma diferença neste mundo, não fará diferença neste mundo, e não fará diferença nenhuma para Deus, se você não viver a palavra de Deus. É de suma importância que nós vivamos esta palavra. Aprendemos para aplicar em nós mesmos e para que o mundo veja que nós somos diferentes e que Deus saiba que cada vez mais nós procuramos estar na sua presença em santidade, zelando pelo seu santo nome. Vamos para o tópico de número 1, santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Mas, intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos 4:3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor. Nós vimos, queridos, o plano de Deus. Deus, como sempre falamos, é organizado. E Deus, quando viu que o mundo já estava corrompido,
na sua essência, Deus resolveu tirar do mundo um povo. E Deus, Ele criou uma nação. A nação de Israel é uma nação criada por Deus. Foi tirada para fazer uma diferença no mundo. Então Deus escolhe um homem, para que deste homem ele viesse exaurir, tirar, sacar uma nação. E este homem veio a obedecer o chamado de Deus. O nome deste homem era Abrão. Abrão ouviu a voz de Deus. E Deus ordenou a Abrão que Abrão saísse da sua terra, no meio da sua parentela, e fosse para uma terra que ele ia ainda mostrar. Então veja bem, Deus tira um homem do meio dos seus parentes. Eu creio que vocês estão lembrados aqui da aula anterior, que nós falamos sobre onde Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós sejamos santos em casa, Deus quer que nós sejamos santos no trabalho, na rua, Deus quer que nós sejamos santos aonde quer que nós andemos. Não simplesmente somente na igreja. Não é somente na igreja que devemos ser santos. E vocês há de recordar que até a casa deveria ser santa. Deus queria que a casa também fosse santa. E aquela casa que era leprosa, ela deveria ser realmente inspecionada pelos sacerdotes para ver se aquela doença não era uma doença para a morte. Se aquela doença naquela casa não era uma doença para uma destruição total da casa. Então, se aquela lepra que estava naquela parede, daquela casa, se ela fosse raspada, e se ela ficasse ali de quarentena, e o sacerdote viesse novamente olhar aquela casa, e aquela casa, cada vez mais, aquela lepra viesse a aumentar, e não tivesse cura, o que era necessário fazer? Derribar aquela casa, destruir aquela casa, e além disso, tirar aquela casa daquela terra santa, daquele lugar santo, e levar para fora, jogar fora o entulho. Nenhum entulho podia ficar ali. Agora veja bem como tudo começou. Deus vai tirar Abraão do meio do seu povo. Ele disse: eu não quero você aí. Deus tira ele do meio do seu povo, da sua cidade, do seu país, da sua nação, e diz: eu vou te mostrar a terra que você deve ir. E o que Abraão faz? Abraão, ele verdadeiramente, ele obedece à voz de Deus. E ele não obedeceu à voz de Deus, não foi com 15 dias, com 30 dias, com um mês. Não, a Bíblia diz que de imediato ele obedeceu à voz de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de obedecer de forma imediata à voz de Deus. Porque muitas das vezes não é do nosso interesse. Sair do meio do nosso povo não é do nosso interesse. Sair do nosso conforto não é do nosso interesse. Deixar tudo para trás não é do nosso interesse. Deixar amigos, às vezes, não é do nosso interesse. Ser arrancado, ser tirado, ser separado, não é fácil. Por que não é fácil? Porque o homem está arraigado em muita coisa dessa terra. Mas Deus está dizendo, aleluia, eu te arranco, eu te tiro, porque eu te quero, aleluia, totalmente para mim. Deus não vai dividir você, escuta, porque isso é muito forte. Deus não vai dividir você com a sua esposa, Deus não vai dividir você com seus filhos, Deus não vai dividir você com o seu esposo ou com a sua esposa, Deus não vai dividir você com seus parentes, Deus não vai te dividir com nada. Deus quer você de forma completa, total e absoluta para Ele. É uma entrega total, é uma entrega absoluta. E tudo aquilo que atrapalha, Deus não quer. Então Deus sabia que Abraão
não iria conseguir cumprir o plano de Deus lá na sua terra. Por isso que Deus tirou. Por isso que Deus solicita a Abraão a fazer isso. Irmãos, isso é muito importante para que nós possamos ter êxito na nossa vida. O que mais nos importa, quantos estão me ouvindo, diga amém. O que mais nos importa é estar na presença de Deus, meus irmãos. O que mais deve te importar é estar na presença de Deus. Aleluia, chegai-vos a Deus. E Ele? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então esse deve ser o nosso desejo, de chegar a Deus. Tudo que nos impede de chegar a Deus é preciso que você deixe para trás, seja o que for, aleluia, deixe para trás. Se está te impedindo seguir a Deus, servir a Deus, seguir a Deus, servir a Deus, ser santo, ser puro, aleluia, e se aproximar de Deus, é preciso que você deixe para trás. Ah, pastor, é o meu parente, é a minha parenta. Ah, pastor, é o meu pai, é a minha mãe. Ah, pastor, é o meu irmão. Ah, pastor, é o meu filho. Ah, pastor, é isso, é aquilo outro. Sai! E vai se aproximando de Deus, porque Deus certamente tem algo poderoso para você. Por isso que Deus mudou o nome de Abrão, e Ele disse: você não chamará mais Abrão, mas você chamará Abraão, porque de ti eu farei uma nação santa, uma nação pura. De ti eu vou extrair, Abrão, aleluia, uma nação que será um diferencial na terra. Eu vou fazer de você, Abrão, pai de uma grande nação. Se você estiver preparado para ouvir a voz de Deus, esteja preparado também para aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu sei do que eu estou dizendo. Se você estiver preparado para ouvir a voz de Deus, se prepare também para aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluia! Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Ele creu em Deus e foi justificado. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo ao Senhor. Aleluia. Tudo começa com a obediência, irmão. Tudo começa com a obediência. E quando nós estamos prontos para obedecer, embora nos custe alguma coisa, embora lhe custe alguma coisa, irmãos, os planos de Deus, Ele é grande para as nossas vidas. Agora, uma coisa Deus exige de nós, é que aquele que se aproxima dele, irmão, se aproxime em santidade. Deus é santo, Ele exige isso de nós. Não há possibilidade nenhuma de obedecermos a palavra de Deus, de obedecermos a Deus, sem a santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se não verá a Deus, não vai ver também os planos de Deus se cumprir nas nossas vidas. Primeiro subtópico do tópico de número 1. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. O mesmo pode dizer-se da Igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, veja bem que coisa interessante. Esse primeiro subtópico, do tópico 1, aqui fala sobre o estado de santidade. Israel foi elevado. Você sabe o que é ser elevado? Ser elevado é te tirar do nível que você está e te elevar acima. E a Bíblia disse que Deus escolhe essa nação
e eleva a um posto. Aleluia. Eleva a um posto de herança particular. Aleluia. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que é ser elevado? Ser elevado, não é elevado, elevado a um posto de herança. Você sabe o que é você ser particular? Ser uma nação santa, particular de Deus, irmãos. Aqui fala de menina dos olhos. Aqui fala de algo, aleluia, completamente separado. Quando Deus está dizendo assim: ser-me-eis nação santa, nação pura, particular, herança minha. Deus está dizendo o seguinte: olha, em você ninguém vai tocar. Você está elevado a um patamar diferente dos outros. Você é uma nação separada, uma nação escolhida, uma nação elevada. Você está num posto diferente. Ninguém toca em vocês. Ninguém, aleluia, tem poder sobre vocês. Vocês estão, aleluia, elevados acima dos outros e das outras nações. Vocês são meus. Oh, aleluia. Eu sei que eu estou ministrando para alguns que ainda não estão entendendo, mas eu lhe faço entender, porque é uma escola bíblica, aleluia, com fogo. Estamos falando em santidade, mas quando falamos em santidade, falamos em Deus, e quando falamos em Deus, falamos em uma igreja peculiar, santa, pura. Falamos em uma igreja escolhida, falamos em uma igreja que foi separada, uma igreja que foi elevada em um patamar. O que eu estou dizendo, que você é a igreja de Cristo. Você é separado, você é separada, aleluia. Você está num patamar elevado, aleluia. O mundo nos vê com uma diferença. Você não está embaixo, você está em cima. Por isso a palavra diz: você nunca estará como cauda, mas sempre estará por cabeça. Você nunca pedirá emprestado, mas vai emprestar, aleluia. Você não vai pedir ajuda, mas você vai ajudar, porque é nação minha, é povo meu, é escolhido por mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vou falar algo que estou sentindo aqui, aleluia. Oh, aleluia. Quanto mais, presbítero Ícaro Souza, que nós vamos chegando à santidade, quanto mais você se santifica, sabe o que acontece, Gabriel Ferreira? Quanto mais você se santifica, mais você é elevado. Aleluia. Quanto mais santificação, mais elevado. Quanto mais santificação, mais elevado. Quanto mais santificação, mais elevado. Quanto mais você se santifica, mais elevado. Mais longe da terra, mais longe do mundo, mais longe da imundícia deste mundo, mais longe de tudo deste mundo. Quanto mais santifica, mais elevado, mais elevado. E quanto mais elevado, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus. Quanto mais elevado, mais perto, mais próximo de Deus. Oh, aleluia. Por isso que há uma diferença. Por isso Malaquias disse: então vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia. Você sabe logo, irmãos, quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus, irmãos, está elevado em um patamar diferenciado. Alguém disse para um grande pregador, um grande evangelista nos Estados Unidos: você foi escolhido pelo presidente da República para ser o próximo candidato a presidente da República, sendo apoiado pelo presidente. Aí aquele evangelista disse o seguinte:
Quem me dera, quem me dera, quem me dera, aleluia, eu pudesse subir mais um patamar espiritual, mas esse patamar aí eu não quero não, está muito abaixo daquilo que Deus me chamou, está muito abaixo daquilo que Deus me escolheu. Eu não quero esse posto para mim não. Deus me colocou no patamar maior, Deus me colocou no patamar mais alto. Aleluia. É isso que é entender o que é santidade, evangelista Wanderson Martins. É isso que é entender o que está próximo de Deus está sendo elevado. Aquele evangelista entendeu o que é servir a Deus verdadeiramente. Ele disse: não, eu não vou rebaixar o meu cargo. Disseram por aí, e há um boato mundial, que o presidente dos Estados Unidos da América é o homem mais poderoso do mundo. Vai ler a Bíblia, aleluia, que você vai ver que você está errado. O homem mais poderoso do mundo é aquele que se aproxima de Deus. A mulher mais poderosa do mundo é aquela que está se aproximando de Deus, aquela que está sendo cada vez mais santa, pura, aleluia. Aquele que está cada vez mais sendo elevado é aquele que busca a face de Deus. Aí você não se sente inferiorizado. Eu vou falar coisa importante aqui. Aí você não se sente inferiorizado. Tem gente que tem complexo de inferioridade, se sente inferior, fraco, mal. Não, se aproxima de Deus que você vai ver quem você é. Aleluia, aproxima da santidade que você vai saber quem você é. Eu sei quem eu sou, e aquele que está se aproximando de Deus sabe muito bem do que é. Não vai se rebaixar a este mundo, não vai se rebaixar a fraqueza deste mundo. Por quê? Porque a santidade de Deus leva ele a Deus. Por isso, a igreja de Cristo tem este modelo peculiar. Por isso que a igreja de Cristo, ela tem esse posto elevado, irmãos. O diácono Wagner diz aqui que as instituições que mais têm credibilidade no mundo são os exércitos das nações e a igreja de Cristo. Mas os exércitos das nações está muito abaixo, apesar de que tem uma credibilidade alta nos olhares humanos. Mas se entrar um endemoniado no meio de um exército de soldados, um batalhão grandioso de soldados, eles não poderão fazer nada. Mas se entrar um aqui nesta noite, aí do teu lado tem alguém. A igreja, irmãos, de Cristo, ela está num patamar tão alto na terra, que não há de se comparar a nada deste mundo. Absolutamente nada. A igreja, ela deve ser santa, ela deve ser pura. O salmista Davi diz assim: olha, eu fui moço, fui muito jovem, e eu, na minha experiência de vida, eu nunca vi um justo. Quem é o justo, irmão? Quem é o justo? Justo é aquele que é santo. Ele está dizendo: eu nunca vi um santo.
mendigar o pão. Aleluia. Sabe por quê? Porque a confiabilidade dele está em Deus. Pode até faltar alguma coisa, mas ele está dizendo: Deus quer que eu jejum. Está na hora de eu jejuar, de eu buscar a face de Deus. Aleluia. A confiança dele está em Deus. Ele não está confiando em governo, não está confiando, aleluia, em nada deste mundo. Está confiando completamente em Deus. E quem confia em Deus, quem se entrega para Deus, está se santificando cada vez mais. E quem é santo verá a Deus. Aleluia. Então, que nós devemos prosseguir conhecendo a Deus. Segundo subtópico, o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes, haja visto o conturbado período dos juízes. Mas, para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei. Queridos, falando sobre esse tão importante tema sobre santidade, santificação, isso é um processo. Ninguém dorme hoje e diga assim: amanhã eu vou virar um santo. É um processo. Glória a Deus. É um processo. Até porque o homem tem que passar por um processo de purificação. Vocês lembram o que Deus disse para Moisés dizer ao sacerdote, ou fazer com os sacerdotes? Deus disse: lave os sacerdotes, dá um banho nele na frente de todos, lava as suas vestes na frente de todos, e mostra ao povo como eu quero que o sacerdote seja. Processo de purificação e de santificação. Aí lava, purifica. E Deus disse: da mesma forma eu quero o meu povo lavado e purificado. E as pessoas, para estar purificado dos seus pecados, eles precisavam de fazer o quê? Nós estudamos nas lições anteriores. Precisava de matar um novilho, levar ao sacerdote, e aquele novilho seria morto. Colocava a mão na cabeça daquele novilho, e o novilho seria dissipado. O sangue descia, e pelo sangue daquele cordeiro, os pecados daquela pessoa eram perdoados. Ele era limpo por aquele ritual. Processo de purificação. Alguém tinha que morrer, tinha que acontecer um sacrifício. Mas hoje nós temos um que levantou e saltou na nossa frente e disse: deixa que eu faça o sacrifício, deixa que eu vou derramar o meu sangue. Aleluia. Não precisa matar cordeiro, não precisa matar novilho, deixa que eu entro na frente, eu me entrego completamente. E através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, aleluia, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É Jesus que nos purifica, e você pode orar, pode clamar, pode pedir a Deus: Senhor, me purifica de todos os meus pecados pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido nas cruzes do Calvário. Nós podemos ser purificados através do sangue de Cristo. Ele fez como sumo sacerdote máximo. Ele fez o sacrifício total, para que nós nele fôssemos santificados, fôssemos purificados. No livro de Levítico, nós temos mais de 93 vezes a palavra sangue. Por que temos a palavra sangue no livro de Levítico? E o livro de Levítico é um ritual
de matança de animais, sacrifícios, porque era através do sangue que vinha a purificação. Tinha que haver um sacrifício para que o homem fosse purificado, fosse santificado. E esse sacrifício, o sumo sacerdote, ele mesmo se entregou. Porque se tem uma coisa, presbítero Roger Santos, que os sacerdotes faziam, era sacrificar aquele animal que as pessoas traziam. Mas nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote se ofereceu alguma vez. Aquele que não tinha um novilho, que não tinha um cordeiro, poderia levar uma pombinha, podia levar uma rolinha, de acordo com a condição daquela pessoa. Se a pessoa não tivesse nada, ele poderia levar trigo, podia levar cereais, mas aquelas pessoas, eles nunca iam achar o sacerdote ou o sumo sacerdote que disse assim: não precisa trazer nada, deixa que eu vou me entregar por vocês. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Esse veio à terra e ele disse: olha, não precisa mais você trazer e fazer sacrifício, eu vou me entregar por vocês. Eu me coloco à disposição, porque através do meu sangue vocês serão purificados. E nós vemos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esse processo de santificação do povo de Israel, nós vemos que foi interrompido por diversas vezes. Por quê? Porque o povo estava no processo de santificação e de repente eles erravam, eles faziam alguma coisa que desagradava a Deus. Eles ficavam longe de Deus. Nós podemos observar que lá nos Juízes, que o povo de Deus estava no processo e de repente o povo de Deus caía diante de Deus. Ia fazer tudo que Deus não agradava. Tudo quanto está sendo condenado no livro de Levítico, que nós ouvimos aqui, o evangelista Jackson ler na leitura oficial. Aquilo, tudo que Deus pediu, eles estavam fazendo ao contrário. E aqui há uma lição muito importante para nós. De nós sabermos o seguinte: que nós não podemos interromper o processo de santificação na nossa vida. Às vezes, quem sabe você se coloca à disposição e diz: agora eu quero ser uma pessoa mais crente, eu quero ser uma pessoa mais santa, eu quero ser uma pessoa mais pura, eu quero buscar mais a Deus, eu quero congregar mais. A partir de agora eu vou entregar os meus dízimos, como a palavra de Deus nos diz. A partir de agora eu vou orar. A partir de agora eu vou jejuar. A partir de agora eu vou evangelizar. A partir de agora eu quero fazer alguma coisa na casa de Deus. Eu quero prestar um serviço na casa de Deus. A partir de agora eu quero também adorar ao Senhor. A partir de agora eu quero me colocar à disposição de Deus. Aí você coloca e daqui a pouco esse processo é interrompido. Por quê? Por causa de trabalho, por causa de parente,
causa de amigos, por causa de dinheiro, por causa de euro, por causa de dólares, por causa de real, por causa dos desejos carnais, por causa da falta de confiança em Deus. Aí encerra o processo de santificação. Aí você sabe o que acontece, meus queridos, porque a santificação é um processo na nossa vida. Aí, todas as vezes que é interrompido, você precisa começar tudo de novo. E para começar de novo demora. Então sabe o que Deus fazia? Escute, olhe para cá, porque isso é muito forte, muito importante e aplicativo para nós. Sabe o que Deus fazia quando o povo entrava nessa decadência? Deus pegava o seu povo e entregava para a nação vizinha. Leia o livro de Juízes que você vai ver. E o povo era, chicoteado pela nação vizinha. Eles plantavam, o povo de Israel plantava e não colhia. Quem colhia? A nação vizinha. Tudo que eles faziam não dava certo. Vivia sob o castigo das nações vizinhas. Por quê? Porque interrompeu o processo de santificação, ficou longe de Deus. E quando fica longe de Deus, meus irmãos, está entregue ao inimigo. É um processo natural. Leia a palavra de Deus que você vai entender isso. Quando nós interrompemos o nosso processo, você é de Deus, não tem quem tira, você é de Deus. Deus te escolheu. Mas o que acontece por muitas das vezes? Interrompemos o processo de santificação, de purificação na nossa vida. Interrompemos o nosso prosseguir andando perante Deus. E Deus nos entrega, Deus permite a cair na mão da onde nós não poderíamos cair, ou não deveríamos cair. Na mão da escassez, na mão da dificuldade, na mão do favor. Ficar vivendo de favor. Por quê? Porque vai voltar tudo de novo, o processo de novo. Aí Deus permite que todas essas coisas venham a acontecer. E o livro de Juízes é um livro que fala muito sobre isso. Que o povo, por vezes, eles caíam no fracasso, da dificuldade, e Deus entregava eles. E eles ficavam sem paz. E quando o povo voltava para Deus, tinha uma liderança que levava o povo para Deus. Deus deixava o povo em descanso, irmão. O povo era abençoado. Às vezes surgia momento que o povo ficava 40 anos em paz. 40, já pensou 40 anos de paz? 40 anos de bonança, 40 anos Deus abençoando, 40 anos Deus fazendo coisas, fazendo proezas, maravilhas. É coisa gostosa demais. Mas o povo caía de novo, interrompia o processo. Deus ficava longe do povo, e longe do povo é dificuldade. São coisas que vão acontecer, que verdadeiramente Deus não é o que Ele planejou, e não é o que Ele quer para o seu povo. Que nós nos aproximemos de Deus. Terceiro subtópico. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Muito bem. A santidade como marca. O que é marca? Você sabe o que é marca? Marca é aquilo que você tem na sua roupa. Você tem no seu sapato, você tem no seu relógio, você tem na sua gravata, você tem no seu terno. Você pode olhar que você tem aí uma marca no seu terno, na sua roupa, no seu sapato. Uma marca. E o que a marca é o que? É uma identificação. Diga comigo, a marca
é uma identificação. Então, você vai olhar e vai dizer: esse fato tem tal marca. É a identificação dele. Aquele tem tal marca, aquele outro tem tal marca. O dono da marca, ele identificou-se no cartório, e aquela marca ficou registrada. É peculiar, é dele, ninguém toma, ninguém tira. Se alguém inventar, tirar aquela marca ou fazer uma marca semelhante, para obter lucro com aquilo, aquela pessoa pode ir lá e dizer: não, essa marca é minha. Não pode ter imitação. Isso é marca. Lá no seu carro, você tem uma marca. Aquela marca é daquele idealizador, daquele dono que idealizou aquela marca. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, quem está pronto, diga amém, que a santidade é a sua marca. Aleluia. Santidade, irmãos, é a marca de Deus no povo de Deus. Se você quer conhecer o povo de Deus, tem que ter essa marca. Se você não é santo, você não tem a marca. Ou seja, se eu não sou santo, eu não sou de Deus. Eu não estou marcado, eu não estou chancelado por Deus. Por quê? Porque a marca do povo de Deus é a santidade. Como que você vai descobrir que uma igreja é de Deus? Como que você vai descobrir que uma igreja é de Deus? Como que você vai descobrir lá no seu trabalho aqueles que são de Deus? Como que vocês irão descobrir lá na escola, na faculdade, no colégio, quem é de Deus? É os que têm a marca. Então a santidade é essa marca do povo de Deus. Se não tiver a marca da santidade, irmãos, não é de Deus. Esta é a marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Então esse manual era para dar uma distinção entre o povo de Deus, entre quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Então, é preciso que nós observemos isso. É muito fácil, irmãos. A pessoa fala: é difícil você saber qual a igreja é de Deus e a que não é. Não, não é difícil, é fácil. Ah, pastor, mas naquela igreja eu vejo, as pessoas choram, eu vejo as pessoas chorando, eu vejo as pessoas adorando, eu vejo as pessoas... Essa é a marca. A marca de Deus no povo de Deus não é choro, irmão. A marca do povo de Deus não é quem canta bonito e quem adora bonito e quem faz ninguém cantar. A marca do povo de Deus não é gente rolando no chão para lá e para cá. A marca do povo de Deus é santidade. Esta é a marca do povo de Deus, santidade.
E no próximo tópico número 2, nós vamos entrar um pouquinho mais profundo nisso, para vocês entenderem que a santidade é ser separado, é ser diferente. Você só conhece uma pessoa se ela tem a marca de Deus, se você vê a santidade nela. Se não tiver a santidade, não é de Deus. Olha para o namoro dessa moça e desse rapaz e veja se eles são de Deus. Pelo namoro você sabe se é santo ou não. Olha para o comportamento daquele rapaz, daquele homem, daquela moça, daquele trabalho e veja se eles é de Deus ou não. A marca vai identificar de quem eles são. Santidade. Em alguns períodos de sua história, Israel, de fato, destacou-se como herança peculiar do Senhor. Este é o propósito. Este é o propósito. Distinguir. Este é o propósito, destacar. Irmãos, vocês estão me entendendo? Os irmãos que estão na internet, que aula maravilhosa para os que estão compreendendo. O povo de Deus, irmãos, tem que se destacar. Você não pode usar o que o mundo usa. Você não pode assistir o que o mundo assiste. Você não deve concordar com o que o mundo está concordando. Ontem, eu passei no mercado para comprar uma água, aqui do lado. Eu vim para uma reunião às 5 da tarde. E fui comprar uma água aqui do lado no mercado. E na hora que eu peguei a água, vou passando, aí eu vi um chiclete, que eu sempre gostei daquele chiclete, chamando aqui de pastilha, aqui em Portugal, pastilha. E o nome é Trident ou Tridente. Você mastiga e não suja, não estraga os dentes. E quando eu fui pegar no Trident, ou no Tridente, eu lembrei de alguma historinha que alguém me contou. Disse: pastor, o que o senhor está pregando lá sobre o Levítico, realmente o negócio está feio no mundo todo. Até nas propagandas. Eu disse: o que está acontecendo, meu filho? Ele disse: pastor, eu vi a propaganda na televisão do Tridente, dessa pastilha Tridente. E aquela propaganda bonita, 2 jovens fazendo a propaganda. Aí os 2 mastigam ali aquela pastilha, e depois no final eles chegam e dão um beijinho na boca um do outro. Quando eu fui pegar no Trident, que eu lembrei, eu disse: não tem santidade aqui. Eu fui pegar e eu olhei e lembrei. Eu disse: eu não chupo mais essa porcaria. Aleluia, porque não tem santidade aqui. Aleluia, quem é de Deus, irmãos, é puro no seu modo de viver. Até essas imundícies que você vê na televisão, se está fazendo propaganda de homossexualismo, dizendo que aquilo é bom, é porque não presta. Aleluia, se o homossexual está dizendo presta, é gostoso, é bom, eu digo não presta, não é bom e não é gostoso, porque eu sou santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós somos um povo, irmãos, que se destaca. Você está compreendendo? O povo de Deus se destaca. Pastor, isso é homofobia. Ah, é? Eu vou dizer para você o que é isso. Aqui você que está na câmera. É homofobia? Não. Isso é santidade.
pureza, aleluia, de quem quer se aproximar de Deus, aleluia. Para quem quer encostar em Deus, eu sou diferente, você é diferente, você se destaca neste mundo, aleluia, você é peculiar de Deus. Por isso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando chegou no palácio do rei, ele disse para aquele guarda, disse: olha, eu não quero comer o que o rei está colocando na mesa. Aí alguém disse: mas é coisa gostosa, é vinho, é isso, é aquilo outro, é as iguarias do rei, é o melhor, está na mesa do rei. Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego e Daniel disse: é o melhor para o rei, melhor para os filhos do rei, mas não é melhor para o filho do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Eu não quero. Mas é gostoso, é bom, é diferente. Não, eu não quero. Então o que é que vocês querem? Água e pão, tá bom. E legumes. Irmãos, quem é cristão de verdade se destaca. Aleluia, é distinto. Deus nos chamou, pastor João Paulo Moreira, para um diferencial, ser diferente. Você tem que ser, falar, mas vai ficar pensando, deixa pensar o que quiser, aleluia. Eu não estou importando o que pensam de mim, o que acham de mim, eu quero saber o que o meu Deus, o meu Senhor, pensa de mim e acha de mim, aleluia. Você tem que partir para cima, irmão. O mundo jaz o maligno e nós temos que ser completamente diferente. É preciso se destacar. Por quê? Porque nós temos uma marca. Você vai procurar emprego? Aí tem 20 lá na sua frente. Aí quando você for fazer entrevista, eu vou dizer assim: olha, eu tenho uma vantagem dos outros aí que estão por aí. Aí alguém diz assim: mas o entrevistador diz: você tem vantagem? Sim, eu tenho. Primeiro, eu não vou parar de 15 em 15 minutos para fumar. Ele vai arrepiar todo. Como é que é? Eu digo, é o seguinte: eu tenho um diferencial dos outros. Primeiro, de 15 em 15 minutos eu não paro para fumar. Aí ele, muito bem. Não só isso, tem mais diferencial. Quais são? Eu não brigo com a minha esposa e nem brigo com os meus filhos. Lá na minha casa, nós estamos unidos todos em um só propósito. Então eu não vou chegar aqui no trabalho zangado, quebrando, arrebentando tudo, porque sair brigado de casa. Porque eu sou santo, sou puro. Você vai encontrar gente vindo para cá, trabalhar zangado, triste, angustiado. Mas eu sou santo, eu sou diferente dos outros. Aí ele vai tomar nota. Aí você vai dizer: olha, na segunda-feira você vai ver eu aqui inteiro, bonito e lindo, e não ressaqueado. Por quê? Porque no sábado eu estou na EBT, no domingo eu estou no meu culto, eu estou evangelizando, e segunda de manhã eu estarei aqui limpinho. Eu não vou estar com a cara cheia. Destaque. Você não sabe quem você é. Ei moça, ei rapaz, ei rapariga, ei meu irmão, você tem um diferencial, você tem um destaque dos outros. Se você souber, as portas se abrem para você. Se você souber, você, aleluia, vai começar a viver um outro patamar na sua vida. Terceiro subtópico: a santidade como marca. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não esperar da igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Romanos 6:4. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celeste. Aleluia. Então,
É o que eu acabei de dizer. Nós devemos andar continuamente, irmãos, em novidade de vida. Um povo separado, um povo diferente. As pessoas devem olhar para nós e ver a nossa diferença. A santidade como marca. Nesse subtópico, nós aprendemos, nesse primeiro tópico, nós aprendemos sobre a santidade. É o que identifica o povo de Deus. Coloque na tela aqui que eu vou pedir para vocês repetirem. Repete aqui para mim, vamos lá? A santidade é o que identifica o povo de Deus. Mais uma vez. A santidade é o que identifica o povo de Deus. Então, o que vai nos identificar, irmãos, é a santidade. É através da santidade que vai nos identificar. Vamos para o tópico número 2, bem corrido, para me garantir o que eu falei há pouco. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel, no que tange à santidade e à pureza. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Muito bem, olha bem. A santidade no ministério levítico. Os sacerdotes deveriam ser referência. Estão compreendendo? Os sacerdotes devem ser referência. Como é que o povo vai ser santo? Como é que o povo vai seguir a santidade se os sacerdotes não são santos? Como o povo irá obedecer se não estão vendo na vida dos líderes, dos sacerdotes, essa santidade? Então, os sacerdotes são os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Portanto, meus ilustres obreiros, pastores, meus ilustres levitas, instrumentistas, líderes de ministérios, pastores, superintendentes, pastores assistentes, copastores, presbíteros, nós devemos ser a referência. Pessoas precisam de ver em nós devemos ser o espelho das pessoas. E isso é tão importante, que nós estudamos que as vestes sacerdotais diferenciava a dos outros, a dos povos. Era diferente, ele vestia diferente. O sacerdote, ele tinha uma mitra na sua cabeça, e agarrado na mitra, uma lâmina de ouro na sua testa, agarrado na mitra, escrito santidade ao Senhor. Eles eram referência, as pessoas olhavam para o sacerdote e já observava a santidade neles. Irmãos, agora a palavra é mais cortando para cá. O que nós estamos vendo hoje em dia, líderes que não tem nada de santidade, que não tem referência nenhuma, que não tem espelho nenhum. Você olha e diz, mas isso é um pastor? E alguém vai dizer assim, mas você não conhece, ele tem uma boa palavra. Você quer ver? Ele orando, ele revela até a placa do seu carro.
Irmãos, isso nada disso é sinal de santidade. Pelo contrário, nós vemos que sempre há uma imitação, irmãos. Tudo neste mundo, as marcas têm imitação, tem ou não tem? Se você vai comprar uma roupa de marca, Lacoste, aí chega lá, o preço está bem pequeno, aí você diz, não é original. Aí você pega na malha, mas a malha é boa, o tecido é bom, é parecido, é bonito, o jacarezinho é igual, mas você não sabe o que está por trás desse jacaré. A primeira lavada, foi-se os 10. Há sempre uma imitação, irmãos. E é perigoso você não conseguir identificar. Irmãos, é fácil. A marca é a santidade verdadeira. Aleluia. Letra A do primeiro subtópico, santidade. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. Aqui fala sobre a santidade exterior. O que é exterior, irmãos? Exterior é aquilo que está à vista, o que está por fora. Exterior. Então, aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viesse a comprometer o santo ministério. Tinha uma série de restrições. E aí alguém diz o seguinte, que Deus não está importando com o exterior. É verdade ou não é? Pessoas estão dizendo que Deus não importa com o exterior. Deus importa sim com o exterior. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, vocês podem olhar que na maioria das vezes, 99,9% das vezes é verdade o que eu vou dizer aqui. Você olha para uma pessoa, o que ela é por fora é o que ela é por dentro. Você olha para uma pessoa, está com um pince na sobrancelha, outro no nariz, 55 brincos na orelha, um negócio passando no beiço aqui, ó, nos lábios, a língua furada, tatuagem para todo lado no rosto. Você sabe o que é aquilo que está por lá de fora? É aquilo que está por lá de dentro. A pessoa está expondo, colocando para fora aquilo que está dentro. Quantos compreendem? Diga amém. Então Deus importa sim com o exterior. Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Os versículos que nós tiramos por base para este ano de 2023. Diz que nós temos que apresentar o nosso corpo. Não é o bofe, não é o coração, não é o pulmão, não é os rins. É o corpo. Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Então Deus está sim se importando com o exterior. Subtópico 1, parte B.
Tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel, nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia despojar uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo com respeito ao luto, deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos. Observaram? Santidade exterior. Sacerdote não podia tocar em pessoas mortas. O sacerdote não poderia ter defeito no seu corpo. Eu quero pregar aqui uma série de mensagens somente sobre esse versículo. Sobre defeito do corpo. Sacerdote não podia ser zaroio. O sacerdote não podia ter uma mão mirrada. Sacerdote não podia ser manco. Sacerdote não podia ter defeitos visíveis, exterior. Isso vai ficar para uma série de mensagens, pelo menos 10, só falando sobre isso. Então Deus exigia dos sacerdotes, sim, exteriormente, que eles também fossem santos. Subtópico 2. Vamos falar sobre a santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro, que posta em sua mitra trazia esta advertência: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Nós vemos que, justamente, irmãos, Jerusalém foi totalmente destruída e foi levada cativa. Por quê? Porque o povo se distanciou da santidade. O povo se distanciou da santidade, se distanciou de Deus. Então, Jerusalém foi destruída, Judá foi destruída, foi levada cativo, por esses motivos. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas o exterior, mas também o interior. O ministro, ele deveria também refletir por fora, no seu exterior, o que ele era por dentro. Então, por isso, muito importante, tanto ser tratado o interior como o exterior. O reflexo do nosso exterior é o que está no interior. O reflexo daquilo que você fala é aquilo que está no seu coração. A boca só fala o quê? A boca só vai falar do que o coração está cheio. Coisa interior se movendo para o exterior. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam santos por dentro e santos por fora. Eu quero que vocês sejam santos, a mente interior, mente, coração interior, olhos interior. Porque as nossas vistas, irmãos, têm que ser santas. Os nossos ouvidos têm que ser santos. A nossa mente tem que ser santa. Os nossos pés têm que ser santos. A nossa mão tem que ser santa. Santidade por dentro, santidade por fora. E é muito fácil. A Bíblia diz assim, eu me amarro em Jesus, quando ele diz assim: a árvore se conhece, mas vocês aqui são mesmo bons de Bíblia, viu?
Quero conhecer o pastor de vocês. A árvore se conhece pelos seus frutos. Eu me amarro em Jesus quando Jesus diz isso. Por quê? Porque não é necessário, irmãos. Você sabe o que uma árvore, o que a árvore é pelo que ela dá. Você sabe o que essa pessoa é do seu lado aí pelo que ele dá. Porque o que está por dentro vai sair para fora. Quantos compreendem isso? Diga amém. O exterior reflete o que está no interior. Terceiro subtópico: santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como a herança peculiar do Senhor. Atemorizados, os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo, mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer à palavra de Deus. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós? Muito bem. Será que Deus não requer isso de cada um de nós? Esse terceiro subtópico fala sobre a santidade e a glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto, tornou conhecida como a herança peculiar do Senhor. Qual era o diferencial de Israel? Um povo daquele no deserto. Era a glória que acompanhava, irmãos. Agora, não existe glória sem santidade. E também não existe santidade sem glória. Aonde a santidade é a glória, aonde a glória é a santidade. Por isso que aonde você vê a santidade tem glória. Aleluia. Então a glória de Deus se refletia sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel era santo. E por ele ser separado, as nações temiam Israel, irmãos. E eles sabiam que não poderiam amaldiçoar a Israel. Por quê? Por causa da glória de Deus. Irmãos, quem é que vai amaldiçoar alguém que está cheio da glória de Deus? Quem é que pode amaldiçoar alguém que está cheio de santidade? E tem alguém com medo de orações contrárias. Ai, pastor, eu tenho medo de orações contrárias. Ai, eu tenho medo de maldição que lança sobre a minha vida. Ai, eu tenho medo de alguém me amaldiçoar. Você tem medo porque está faltando santidade e glória. Porque aonde há santidade e glória não há maldição. Aleluia. A maldição não será sobre a vida de quem está cheio da glória. Aleluia de Deus. Não precisa ter medo. E o povo ficava atemorizados, porque eles usufruíam da glória divina, e eram imprescindível o que eles faziam em obedecer a Deus. Irmãos, é imprescindível para nós obedecermos a Deus. Se nós não obedecermos a Deus, a sua palavra, certamente nós não conseguiremos chegar ao Senhor. Vamos para a síntese do tópico 2. Síntese do Para tópico encerrar. 2. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, 26. Se coloquem de pé. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. E disse Deus: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus não está dizendo assim: olha, sede santo, como eu sou santo. Não. Deus, ele tem a santidade absoluta, suprema. Nós não conseguiremos ser santo como Deus.
E olha o que ele vai dizer em Levítico 20 e 26, que é o versículo chave do livro de Levítico. E ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Ele não diz, e ser-me-eis santo como eu sou santo. Porque nós não conseguiremos a totalidade, ou nós não conseguiremos ser santo como Deus é santo. Mas está dizendo que nós devemos ser santo como Ele é santo. Aleluia. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, nós temos um referencial de santidade, que é Deus. Então nós devemos ser santos porque, não como Deus é santo, mas porque Deus é santo. Vou repetir isso para você entender. Nós devemos ser santos, não como Deus é santo, mas ser santo porque Deus é santo. Aleluia. Ou seja, é progressiva, a santidade é progressiva. Por isso que tem uns mais santos do que o outro. Tem uns que aproximam mais de Deus, irmãos. Tem uns que ora mais, que busca mais, que jejua mais, que vem mais à igreja. Tem outros que são mais fiéis, que obedecem mais. Tem outros que fazem mais por Deus. Tem outros que importam com a casa de Deus. A casa de Deus para ele é santa, porque a Bíblia diz que tudo que é de Deus é santo. A Bíblia diz que o sacerdote deveria ser santo, os levitas deveriam ser santos, os instrumentistas deveriam ser santos, o templo deveria ser santo, a nação deveria ser santo. Deus disse que tudo, aleluia, deveria ser santo, a roupa deveria ser santa, tudo é para Deus, tem que ser santo. Aleluia. Está preparado para a santidade? Feche os seus olhos. Separei-vos dos povos para serdes meus. Separei-vos dos povos para serdes meu. Sabes quem eu sou. Aleluia.